Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Jr. Olá, Igreja de Cristo Jesus. Eu quero conduzi-los na continuidade do estudo do Sermão do Monte, esse trecho que está registrado lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Nós já tivemos várias devocionais anteriores sobre o capítulo 5, sobre o capítulo 6, e agora a gente vai começar a meditar no capítulo 7. Quero convidar você a acompanhar a leitura dos 6 primeiros versos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Existem 2 ditos famosos aqui nessa passagem que a gente acabou de ler. O primeiro é não julgueis para que não sejais julgados. Você já deve ter ouvido isso várias vezes e talvez você já tenha usado essa palavra bíblica como uma espécie de ditado popular do cristianismo. Uma outra comum também é não lançar pérolas aos porcos. 2 ditos que eu creio serem muito mal compreendidos no meio cristão. Portanto, eu quero a sua atenção nesta hora para a gente aprender que o nosso Salvador está ensinando sobre espiritualidade. Primeira coisa que eu quero que você aprenda é que Jesus está ensinando para a gente que espiritualidade não tem a ver só com a nossa relação com Deus, mas inclusive com a nossa relação com o próximo. Isto é, nós não nos mostramos cheios do Espírito só nos nossos atos devocionais a Deus. A gente se mostra cheio do Espírito, inclusive na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então aqui Jesus vai entrar nessa parte de relacionamento com o próximo. E ele vai lidar com o nosso tratamento com aqueles que tropeçaram e como é que a gente faz com aqueles que desprezam a verdade bíblica, a verdade divina. Então ele vai tratar de espírito de julgamento nos primeiros 5 versos e vai tratar de falta de discernimento no verso de número 6. Então olhe comigo para a gente meditar nesses 2 trechos e aprender algumas verdades preciosas que o nosso Salvador nos ensina. Primeiro, quero lembrar você que você faz parte de uma sociedade e talvez de uma igreja que frequentemente fala uns para os outros sobre um amor que tolera e que não julga, não é? Na cabeça de muita gente, amor tem a ver com não criticar as pessoas. Deixa elas resolverem isso com Deus. Isso é entre elas e Deus. Você já não viu essa várias vezes? Isso é entre ela e Deus. Eu tenho que viver a minha vida, quase que cada um no seu quadrado, sem que haja interação entre as pessoas. Bem, é importante eu dizer para você que Jesus não está pregando isso aqui. Ele não está dizendo que a gente deve deixar de confrontar pecado. Não julgueis não significa falta de discernimento moral ou doutrinário. Pelo contrário, o próprio Jesus, durante todo o Sermão do Monte, várias vezes critica os religiosos dos seus dias e diz que eles são hipócritas. Se você for pegar o não julgueis e interpretá-lo de forma errada, você vai dizer que o próprio Jesus está quebrando o mandamento, porque ele está chamando os religiosos dos seus dias de hipócritas. Então não é isso que Jesus está ensinando. Não é o que talvez você foi ensinado ou acha que não julgueis significa. Ele não está tratando de uma falta de discernimento moral e doutrinário. Inclusive, também não significa ausência de disciplina. Na Igreja de Cristo, nós somos convocados pelo próprio Cristo a confrontar pecados uns dos outros. Jesus diz que se você pecar, você deve resolver isso com o seu irmão antes de oferecer sacrifício. Está no capítulo 5, no Sermão do Monte. E mais adiante no Evangelho de Mateus, ele diz que se o irmão pecar contra você, você também toma iniciativa e vai confrontá-lo para que ele se arrependa e você ganhe o seu irmão. Perceba que tanto quando você é ofendido, quando você ofende, nas 2 atitudes, Jesus ordena que nós aprendamos a dar o primeiro passo em resgatar pessoas e em reconciliar pessoas no relacionamento conosco. Portanto, Jesus não está ensinando que a gente não deva confrontar ou mostrar o pecado alheio. Não é falta de discernimento nem moral
e muito menos doutrinário, já que Cristo Jesus está criticando a religiosidade hipócrita dos seus dias. Então o que Jesus está repreendendo? Bem, primeiro eu preciso dizer que ele está repreendendo um espírito crítico, um espírito condenatório. Não julgueis é o espírito condenatório de quem se acha cheio de autojustiça e não trata os outros com a mesma misericórdia com a qual foi tratado. Isso Jesus critica severamente. E vamos ser bem honestos, nós vivemos num tempo em que as pessoas não toleram tropeços. O que acontece nas mídias sociais quando alguém fala alguma coisa que não é popular? Rola o cancelamento rapidinho. A tal da lacração acontece o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas não toleram erros. Os seus heróis são rapidamente desfeitos, porque elas estão em espírito de autojustiça, criticando os outros que estão expressando sua opinião na esfera pública. Então isso acontece com frequência nos nossos dias. E isso é revelador de que nós perdemos de vista o ensino de Jesus. Por que Jesus, então, confronta esse espírito condenatório? Ele nos dá duas razões no próprio texto. A primeira está no versículo 2. Ele fala assim: pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele está querendo dizer assim, olha, se você quer usar de justiça para avaliar as pessoas, então se prepare, porque as pessoas também vão avaliar você com critérios de justiça. Para quem se acha muito justo, essa é uma boa, mas eu te garanto que usar de justiça para com o outro é entrar numa fria. Porque quando a justiça chegar até você, você será condenado, com certeza. Nenhum de nós passa no crivo da justiça. Então, se você não aprender a reproduzir a misericórdia com a qual você foi atingido, você está clamando por ser tratado com justiça e você vai padecer do juízo divino. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina é não julgue por causa do critério que você está chamando para criticar uns aos outros. Você vai ser avaliado assim também por outros e pelo Senhor. Cuidado. Segunda razão que ele dá para condenar ou confrontar o espírito crítico condenatório é a hipocrisia. Ele fala assim, você não percebe que quando você critica o outro, você traz à tona pecados que muitas vezes são menos escandalosos ou vergonhosos ou pesados comparado à sujeira do seu coração que você conhece? Percebe como Jesus está criticando o fato de nós enxergarmos pequenos erros nos outros e não enxergarmos grandes erros ou não nos quebrantarmos diante de grandes erros nas nossas vidas. Jesus está dando uma segunda razão pela qual nosso espírito condenatório é tão mau. E aqui de novo eu relembro uma passagem que eu já falei em outra devocional aqui, que é a parábola do credor incompassivo. Jesus conta essa parábola para dizer assim, ele foi perdoado uma quantia enorme e ele não consegue perdoar uma quantia pequena. Nós somos pessoas que tratamos as outras e as criticamos por erros os menores, quando nossa vida está repleta de pecados vergonhosos, que não deveriam estar presentes na vida de alguém que já está na igreja há algum tempo. Nós sabemos disso. E quando nós somos aqueles que condenam outros, nós nos mostramos hipócritas. Por último, no verso 6, Jesus Cristo ensina que se por um lado a gente não deve criticar as pessoas com condenação, e sim tentar ganhá-los, né, para que eles venham à verdade e à pureza, mas nós não devemos condená-los. Por outro lado, nós não toleramos o contínuo desprezo pela verdade divina. O verso 6 fala de não lançar ante os porcos as vossas pérolas. Perceba, para você saber quem é porco, você tem que discernir. Então Jesus não está falando sobre falta de discernimento no não julgueis. Você tem que saber quem é porco, quem é cão, porque as ilustrações aqui são de animais desprezíveis. Cães aqui é um animal selvagem, não é um animal doméstico bonitinho que eu cuido em casa. Ele está se referindo àqueles animais que mexem com sujeira, que mexem com aquilo que é impuro. Não lance para eles as coisas preciosas que você tem. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando a gente a honrar
a preciosidade do Evangelho, que é muitas vezes pisoteada por aqueles que não querem nada com o Senhor. Existe aqui um ensino precioso de sabedoria, que fez com que Jesus mais tarde dissesse, olha, quando você levar o Evangelho num lugar e ele não for ouvido, tira o pó dessa cidade, vá para outro lugar. A mensagem que você carrega é preciosíssima. Se as pessoas não valorizarem, aprenda a pregar para outro. Isso é chocante para você, eu sei. Porque a gente já foi muito treinado a dizer que você deve insistir, e eu não estou dizendo que você não possa pregar mais de uma vez, mais de 2 vezes às pessoas. Mas eu quero que você entenda o contraponto que Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está ensinando você a cuidar do próximo, honrar o próximo, sem desonrar o Senhor. Então, quando você trata a mensagem dele com o devido valor, você está unindo amor pelo próximo e amor pelo Senhor. Isso é ser piedoso. Eu espero que você aprenda com o seu Senhor, Cristo Jesus, a honrar o próximo e a tratá-lo com misericórdia, mas, por outro lado, não ser ingênuo e guardar como valiosa a mensagem do Evangelho. Ela não é para ser pisoteada, ela é para ser abraçada com toda a sinceridade de coração. Que Deus abençoe você e te dê a graça de saber equilibrar as duas coisas, honra do próximo e honra ao Senhor.